Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos. Arrasta a poltrona ou a sua cadeira, se acomode no seu cantinho preferido, que vai começar a sua aula de História. Eu sou Gabriel Jesus, professor de História, e essa aula é para o 6º ano dos anos finais. Na aula de hoje, vamos compreender como funcionavam as relações entre senhores e servos na sociedade feudal. Mas antes de começar, vou passar algumas informações para vocês, estudantes e professores, se organizarem. Essa aula trabalha com a habilidade de caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. O objetivo é compreender como funcionavam as relações entre senhores e servos na sociedade feudal. Que tal começar a aula registrando a sua presença? Aponte o celular para o QR Code que aparece na sua TV, para eu saber que você participou da nossa aula. Sua interação é muito importante, combinado? Olá, estudante! Na aula de hoje, vamos estudar um tema muito importante: escravos e servos no mundo antigo. Você já parou para pensar como era organizado a classe trabalhadora do mundo antigo? Será que eles tinham férias ou folga? Quando falamos em escravos, você imagina alguém com direitos ou apenas obrigações? Na aula de hoje, vamos responder essas perguntas e compreender melhor esse tema. Aqui na tela nós estamos vendo escravos nos navios negreiros e servos medievais malhando trigo. Atualmente, um trabalhador tem pelo menos esses principais direitos: salário mínimo, descanso semanal, férias, seguro-desemprego e etc. Mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, existiam vários tipos de trabalhos forçados, que moviam toda a produção da época. No início da aula, eu fiz a seguinte pergunta: quando falamos em escravos, você imagina alguém com direitos ou apenas obrigações? Se você respondeu apenas obrigação, a resposta está correta. Escravo aqui está relacionado à propriedade de um senhor. Todo o trabalho manual era feito por escravos, ou seja, o escravo vivia à margem da sociedade e o seu valor estava ligado à mão de obra. Essa imagem do século XVI retrata exatamente o que estamos falando: senhores sentados à mesa, sendo servidos por escravos. O escravismo era o pilar de sustentação econômico e social, pois por aqui, no Brasil, quem trabalhava mesmo eram os escravos. Então, como podemos ver nessa obra do Jean, denominada de O Jantar, senhores sentados à mesa, aí sendo servido. Tem uma escrava abanando eles, tem outros escravos em posição de ordem, caso eles precisassem de alguma coisa, poderiam chamar, e podemos também ver crianças aqui sendo alimentadas com restos. Mas hoje falaremos sobre uma escravidão diferente da que existiu no Brasil. Hoje vamos falar sobre a escravidão que ocorreu na antiguidade. Durante o Império Romano, era muito comum transformar em escravos os povos conquistados. Uma vez conquistados e transformados em escravos, eles tinham que ceder a mão de obra para a produção de alimentos, trabalhos nas terras e assim manter toda a riqueza do Império Romano. Outra classe de escravos em Roma eram os gladiadores, que na sua maioria eram escravos, prisioneiros de guerra ou alugados por seus senhores, homens condenados a trabalhos forçados. Já vamos falar mais sobre eles. Especialmente em Roma, durante a República, existia outro tipo de escravidão, que era a escravidão temporária. A República Romana foi um período de civilização que durou 500 anos. Essa escravidão acontecia especialmente por conta de dívidas. Se um romano fizesse alguma dívida com outro romano e por algum motivo não conseguisse pagar, ele teria que trabalhar nas terras para pagar o que estava devendo. Foi durante a República que surgiu a divisão entre patrícios e plebeus. Os patrícios eram os mais ricos, que tinham terras, e os plebeus, os mais pobres. Obviamente, eram os plebeus que tinham uma condição de vida mais difícil, que estavam mais sujeitos à condição de escravos temporários. Então, aqui a gente pode ver as características dos patrícios, que eram grandes proprietários de terras, de rebanhos e de escravos, se vestiam bem, né? Aqui os plebeus, que era a classe trabalhadora, artesão e camponês. Percebeu como a escravidão foi o principal tipo de trabalho durante a antiguidade? Foi uma marca da Grécia, de Roma e até mesmo do Egito.
Ou seja, no mundo antigo, predominava a escravidão, o sentimento de posse de uma pessoa de condições financeiras inferiores às demais, que não possuía nenhum direito. Porém, na Idade Média, vai ser um pouco diferente. Não que a escravidão tenha acabado, mas o regime de servidão ganha espaço e acaba predominando. E é sobre esse assunto que iremos falar agora. Mas antes, registre a sua presença nessa aula. Aponte seu celular para esse QR Code que aparece na sua TV e envie a sua presença, combinado? Se a escravidão, em sua maior parte, fez parte da antiguidade, na Idade Média vai predominar a servidão. Isso se deu à crise do Império Romano. E vários fatores contribuíram para essa crise, como, por exemplo, a crise econômica e a corrupção. Os golpes e assassinatos realizados contra imperadores e, como elemento final, as invasões germânicas. Aqui nós estamos vendo um exemplo da servidão. Aqui a gente não vê mais escravos, amarrados, aquela coisa toda. A gente está vendo aqui já trabalhadores, entre aspas, livres, trabalhando aqui nas terras, e os nobres e o senhor trabalho era uma troca. Você me deixa trabalhar em suas terras e em troca eu te dou parte da produção. Isso acabou gerando um vínculo entre o trabalhador e o proprietário das terras, que podemos nomear aqui como servidão. Na Idade Média, a terra era a maior riqueza. Essa era a forma de diferenciar o rico e o pobre. Então o trabalhador se via na dependência da servidão, pagando pesados impostos como da parte da produção para o senhor ou trabalhando